Oi gente, eu sou a Andriele, mais conhecida como Lilith, e eu sou uma das fundadoras da torcida organizada do INTZ e atual CEO da torcida. A ideia da torcida foi algo bem aleatório que aconteceu. Como iniciou a pandemia, eu criei uma página lá no Twitter chamada INTZ Fan, que era mais para me acompanhar os jogos sozinha. Através dessa página eu conheci a Ana, que é a fundadora principal da torcida, e a Ana criou um Discord chamado Gados da INTZ, mais no meme, e nesse Discord a gente se reunia todo final de semana para assistir os jogos da INTZ. Só que acabou um pouquinho saindo do nosso controle e foi entrando muita gente nesse Discord e muita gente foi se reunindo para assistir os jogos juntos, vários torcedores foram vindo, e através disso a gente decidiu formar a organizada, mas tudo começou com a página lá na Twitter. Após a gente começar a se unir para assistir os jogos, a INTZ abriu um quadro na Twitch chamado Intrepid Stadium, que hoje em dia é o Torce Junto. Nesse quadro, os torcedores podiam entrar para assistir os jogos junto com o CEO da INTZ. E aí eu fui representando a GDI lá e cheguei contando pra ele que a gente tinha uma torcida organizada, e ele gostou muito, achou engraçado o nome da torcida que a gente tinha colocado e nos convidou para abrir um canal lá no Discord da INTZ para que a gente assistisse os jogos lá e ofereceu a gente para ser a torcida oficial. Hoje em dia a gente tem o nosso Discord lá, a gente é oficializado pela INTZ, a INTZ sabe que a gente existe, nos dá todo o apoio, a gente participa todo final de semana, dia de jogo, no quadro Torce Junto. Todo final de semana tem alguém da GDI lá representando a torcida para assistir os jogos junto com os streamers da INTZ, e pós-jogos os players vão lá conversar com a gente. Quando a gente iniciou a GDI, a inspiração da Ana sempre foi a organizada do Corinthians, ela é corintiana e sempre foi uma inspiração para ela seguir mais ou menos igual a organizada do Corinthians. Porém, a gente sempre quis deixar clara a diferença de que a gente não é uma organizada de futebol, porque a organizada de futebol tem aquela tendência, perdeu, vai lá, xinga os jogadores, briga, tem aquela rivalidade muito forte entre os times, e a gente sempre quis deixar claro que a gente não é uma organizada de futebol e que o nosso intuito nunca foi distribuir ódio gratuito, e sim apoiar a torcida, apoiar os jogadores, apoiar a equipe. Então, diferente da organizada de futebol, quando a gente perde, em vez da gente, claro que a gente cobra sempre, a gente tá cobrando sempre o time, mas em vez da gente ir lá destilando ódio, a gente manda apoio pros caras, porque a gente sabe que eles são humanos assim como nós, e que independente se tá perdendo ou ganhando, a gente é torcedor e a gente vai estar sempre lá torcendo e apoiando o time. Por isso o meme de gado da INTZ, porque a gente, independente do que aconteça, a gente tá sempre lá apoiando o time. Depois que a torcida organizou, entrou, que a gente criou a torcida organizada, teve muitos momentos que pra gente foi tipo, meu Deus. Mas eu acho que um maior deles foi quando a gente já tava, eu acho que há uns 5 meses com a torcida. E foi quando a INTZ realmente viu que a gente existia, porque a torcida sempre foi lá no Twitter. E aí a INTZ foi e nos seguiu, a página oficial da INTZ. Dias antes eu tinha brincado com o Simon, que ele já não segue desde o início, falando que a INTZ não seguia a gente. Ele falou, a INTZ só segue players e staff. No outro dia a INTZ foi lá e seguiu a gente. Aquilo foi, uau, como assim? A INTZ só segue players e staff e tá seguindo a gente. Depois disso, teve vários momentos em que os players vieram falar com a gente. Meu aniversário mesmo, a INTZ cantou parabéns pra mim em live. Recebi vídeo especial do Micão, que é meu player preferido. Então, vários momentos a INTZ tá sempre com a gente, que a gente fica, meu Deus, isso é real mesmo, está acontecendo agora. Atualmente a gente tem um apoio muito grande da INTZ, de pessoal da organização mesmo, staff tá sempre com a gente, eles estão no nosso grupo do WhatsApp. Quando tem projeto novo, que agora tá tendo um projetinho bem legal, a NTZ sempre vem conversar com a gente para pedir o apoio da torcida, para chamar a torcida para participar. Então isso eu acho que é o maior feito, é algo que deixa a gente, meu Deus, a gente chegou lá, porque era algo do meme, que a gente fez um meme ali, vamos criar uma torcida sem saber se ia dar certo ou não. E surgiu várias torcidas organizadas depois no Twitter, depois da gente, várias, e a maioria não continuou, e a gente tá lá, já vai fazer um ano,
sem parar e vendo que a INTZ tá nos dando apoio. Tem aquele meme de que a INTZ não tem torcida, mas a gente tá aqui pra provar que tem torcida sim, e que a gente é bastante gente, não só 5 torcedores, como todo mundo fala. Então acho que a coisa mais grandiosa que deixa a gente sempre surpresa é ter esse apoio da organização e eles estarem sempre presentes na organizada. A gente sempre planejou desde o início tirar a organizada só do papel, só do online e levar ela pro real. Então assim que acabar toda essa pandemia e talvez volte os jogos presenciais, a nossa ideia aí é juntar caravanas e levar a galera pra assistir os jogos, fazer aquele barulho e tá torcendo pelo time. Com as outras organizadas no início, quando surgiu as outras organizadas, além da GDI, tinha um grupo no WhatsApp com todas as organizadas e lá a gente ficava meio que combinando algumas coisas pra postar, talvez. Sabe aquela rivalidade saudável? A gente meio que combinava de ficar meio que tretando no Twitter pra gerar engajamento entre as outras. Mas agora, hoje em dia, não, a gente não tem tanto contato. A gente sempre teve mais contato com a torcida da Rensga, Rensgados, desde que eles surgiram. Foi uma torcida que a gente sempre gostou de estar farpando no Twitter, porque eles são muito divertidos. Então, o maior contato sempre foi com eles, com o Jotinha, que era o social media e o criador da Rensgados, que agora atualmente tá no Santos, se eu não me engano. E a gente sempre, dia de jogo, a gente vai lá, dá uma brincada, uma farpada na organizada do outro time, que nem as organizações mesmas fazem, aquelas farpadas, a gente faz a mesma coisa. A gente tá sempre lá no Twitter, que é a página onde a gente é mais ativo. A gente tá sempre lá no Twitter farpando as outras organizadas e conversando, mas é tudo na brincadeira mesmo e saudável. Quem quer entrar na GDI no início, pra entrar na GDI, você respondia um formulário e vinha pra gente poder ter um controle de quem tava lá, porque do nada começou a surgir muita gente e a gente queria mais ou menos ter um controle. Só que atualmente é só me chamar lá no Twitter, entra no Twitter da GDI, chama na DM que a gente conversa e passa o link dos grupos do WhatsApp e aí você vem fazer parte da GDI.